Beleza? Beleza, pessoal? Shalom pra vocês. Vambora. Vamos que vamos. Sejam muito bem-vindos. Muita brahá para vocês, muitas bênçãos. Deus vai abençoar a casa de vocês, o lar de vocês, a vida de vocês. Que as bênçãos do nosso Deus, Kadosh Baruch, venha estar sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre a vida de vocês, sobre aquele problema que você tanto está afligindo a tua vida, e que Deus venha te trazer paz, alegria, saúde. Baruatá Adonai. Pessoal! Então sejam todos bem-vindos em mais um estudo profundo sobre a história de Mesibosete, pessoal. É isso mesmo. Nós vamos contar sobre um pouco mais sobre uma parte oculta da história, da vida de Mesibosete, da vida do rei Saul, da vida do Davi Melech, né? O rei Davi. Bom, pessoal, eu sei que vocês vão gostar muito. É claro que aqui a gente vai contar o que está oculto, coisas que são passadas para nós e nós passamos para você, porque aqui nesse canal a gente fala o que está oculto na Bíblia. Então, vambora! Uhul! É nóis, pessoal, vambora! Bom, pessoal, já mandar aqui forte abraço aqui pro Douglas. Douglas, forte abraço para você, para sua família em Belém do Pará. Forte abraço, tudo de bom. Irmão Paulo Lopes, um forte abraço para vocês. Cuiabá, o irmão, nossos irmãos que estão aí espalhados, né? Luiz Frara na Bahia, Tereza, a nossa irmã Cristina em Macapá. Enfim, são muitas pessoas que estão sempre acompanhando nós aqui nesse canal. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco, pessoal. Bom, pessoal, já para dizer para vocês que nós vamos comentar aqui sobre a vida de Davi, Mefibosete, mas hoje nós vamos falar sobre o tesouro do rei Saul, os tesouros do rei Saul, a vida de Ziba. Então vamos embora, porque só tem coisa profunda aqui, pessoal. Então vamos embora. Nós vamos tentar explicar o máximo possível em 20 minutos, mas se não der, a gente vai. Vamos explicar. Vamos embora, pessoal. Bom, pessoal, vamos já entender aqui. Vamos entender o que? Que para a gente falar da bondade do rei Davi, nós precisamos, sem dúvida, voltar a muitos anos atrás, né? Aquela história que Davi manda buscar Mesibosete, né? Bom, nós vamos ter que voltar uns 17 anos. Por quê? Uns 17 anos atrás desse acontecimento. É quando o rei Saul morre, né? O rei Saul morre, os seus filhos morrem, e aí os filisteus eles vão para o palácio de Saul e eles vão saquear, né? Ele saqueia os tesouros da casa de Saul, eles matam alguns filhos de Saul, e os únicos filhos de Saul que sobrevivem são os filhos que eles tinham com as concubinas, né? As concubinas, que vai gerar um problema no futuro, né? Esses filhos de Saul vai gerar problema no futuro, mas isso aí é outra história. Não vamos nos concentrar nela agora. A gente vai contar um pouco mais lá para frente, lá no final da história de Mesibosete, a gente vai contar. Então, pessoal, então os filisteus eles entram na cidade, eles saqueiam, eles matam, levam muitas pessoas escravos, ok? Eles levam muitas pessoas como escravo, e aí os tesouros de Saul eles começam a ser espalhados. E uma dessas pessoas que foram escravos, que foi levada escrava pelos filisteus, é Ziba. Ziba, ele foi levado como escravo. Alguns dizem que Ziba ele era primo do rei Saul, ele era o parente do rei Saul. Muitos dizem isso, ok, pessoal? Mas nós não podemos identificar ele como um parente do rei Saul.
Não tem como nós identificar ele. Mas muitos dizem que ele era aí muito chegado à casa do rei Saul. E alguns até dizem que ele era filho de Abner, né? Abner, que era primo do rei Saul. Muitos dizem isso, mas isso aí não é confirmado, ok? Que ele era filho de Abner, não é confirmado, ok, pessoal? Bom, o que acontece é que os filisteus aí, eles vão levar os tesouros, vão levar Ziba como escravo. Ziba, ele é levado como escravo e ele passa na escravidão 12 anos, ok? Ele passa 12 anos sendo escravo dos filisteus. E nesses 12 anos, ele nunca perdeu sua fé. Ziba nunca perdeu a confiança em Deus, o amor em Deus, a esperança em Deus. Ziba jamais ele se esqueceu de Deus, que Deus poderia mudar a situação em que ele vivia. Ziba jamais abriu mão da sua fé, judaica, israelitas, de não acreditar nesse Deus, que Deus não ia fazer milagre. Então muitos afirmam para nós que Ziba ele tinha um nível espiritual grande, ok? Um nível espiritual muito elevado, que ele orava, jejuava, e que um certo dia Deus falou para ele, né? Deus visitou ele em sonho e falou com ele, falou com Ziba, dizendo: olha, Ziba, você vai voltar a cuidar dos tesouros da casa do rei Saul. Você vai voltar a cuidar dos pertences de Saul. E Deus pediu para Ziba: Ziba, tenha paciência. Nesse tempo que você vai ficar aqui, tenha paciência, porque estou prometendo para você que você vai voltar a cuidar da casa de Saul. Então Deus faz essa promessa para Ziba. Ziba ele recebe essa promessa com muita alegria, com muita esperança, com a expectativa que Deus poderia, sem dúvida, realizar esse desejo, essa promessa. Ziba se agarrou nessa promessa que ele poderia, com a graça de Deus, voltar para a casa de Saul e cuidar dos seus tesouros. Ziba pensava também que a família de Saul voltaria a ser rei, né? O império, né? A monarquia de Saul ia renascer. Ziba também acreditava nisso, mas isso aí já é outro ponto que a gente vai explicar um pouco lá para frente, não agora, ok, pessoal? Então Deus faz essa promessa para ele, ele aceita essa promessa, ele agarra essa promessa e passa 12 anos. E nesses 12 anos ele escutou, ele viveu ali na escravidão, sendo humilhado, sendo ali escorraçado, mas ele sempre acreditava que Deus ia mudar a situação dele. E ele ouvia dizer: olha, o tesouro de Saul está no templo da casa do Deus tal. O Deus fulano de tal está com o tesouro de Saul. O tesouro de Saul está em tal lugar. Então ele ficou ouvindo aonde que estavam os tesouros de Saul. E eles falavam, os filisteus falavam isso com alegria, como se fosse uma forma de humilhar o rei Saul, de humilhar a casa de Saul, ok? Pessoal, vamos tomar um café. Eu falei para vocês que tem café aqui, né? Baruch atah Adonai, bendito é nosso Deus que criou todas as coisas, bendito é nosso Deus, que a tua casa venha ser casa de bênção, de oração, casa de prosperidade, e todas as graças do nosso Deus estejam sobre a tua casa, sobre o teu lar. Baruch atah Adonai. Tudo de bom, pessoal? Eita! Então vamos lá, pessoal. Pessoal, a gente vamos entender o quê? Que 12 anos depois, né, 12 anos depois que o rei Davi se torna rei, Davi se torna rei da Amélia, o rei Davi se torna rei, né, se torna rei, e já tinha se passado 12 anos, tá, que Ziba já estava no cativeiro. O que acontece é que agora vai ter uma série de guerra, e essa série de guerra vai durar biblicamente 5 anos, ok? Vai durar 5 anos. E para você entender esses 5 anos que Davi vai fazer de guerra, você vai procurar segundo Samuel, capítulo 8.
Então esse capítulo 8 de 2 Samuel vai durar nada mais, nada menos de que 5 anos, ok? Então o Davi, ele vai fazer guerra com esses povos todo, com esse povo. Davi vai colocar todo esse povo, os moabitas, os sírios, filisteu. Davi vai colocar todos esses homens em suas mãos, em certo aspecto, em seus pés, ok? Então esse versículo 8 é muito especial, porque esse versículo 8 é onde o rei Davi vai recuperar todos os tesouros da casa do rei Saul. É por isso que nós devemos estudar e prestar bastante atenção. Então o primeiro reino a ser destruído, né, o primeiro reino que Davi vai passar por cima, são os filisteus. Davi, ele quer sem dúvida resgatar tudo que era da casa do rei Saul. Ele vai querer pegar tudo de volta. E a primeira coisa que eles vão fazer, que Davi vai fazer, é ir para a terra dos filisteus e trazer tudo de volta. E quando Davi ele vence os filisteus primeiro, e ele começa a libertar o povo, né? O povo que foi levado cativo lá para a terra dos filisteus. Agora Davi, ele vai libertar e vai pegar os tesouros. E é aí que Ziba, que já conhecia o rei Davi, ok? Já conhecia o rei Davi lá de trás, bem lá de trás mesmo. Você sabe que Davi frequentou a casa do rei Saul. Então Ziba já conhecia Davi quando ele tinha lá os seus 28 anos. E agora já tinha se passado mais de 12 anos, ok, pessoal? E aí Davi já estava com os seus 40 anos de idade, ok? Então o que acontece é que Ziba, ele vai contar para o rei Davi aonde é que estão os tesouros da casa do rei Saul. E ele conta aonde que estão os tesouros, aonde que estão escondidos, em qual templo dos deuses, em qual cidade. E aí Davi, ele vai fazer esses 5 anos de guerra. Então o capítulo 8 de Samuel vai durar 5 anos de guerra, que é onde ele vai entrar e vai aí resgatar todo esse tesouro na casa do rei Saul, ok? E o capítulo 9 vai falar da bondade de Davi e Mefibosete, mas isso aí, calma aí, que isso aí é outra coisa, ok, pessoal? Sem dúvida é outra coisa. Baruch Adonai. Vamos lá, pessoal. Pessoal, então nesse segmento aí de guerra, né? Nós sabemos aí que Davi vai colocar todos esses homens, né? Todo esse povo debaixo dos seus pés, e eles vão pagar taxa para o rei Davi, tá ok? Vão pagar uma taxa para o rei Davi, e aí o rei Davi vai vencer todo esse povo e vai trazer agora todo, ele conquistou de volta tudo aquilo que era do rei Saul. E ele manda trazer para Jerusalém. Ele manda trazer para Jerusalém, por quê? Porque ele queria sem dúvida restaurar. Vamos logo entender o negócio aqui. Davi queria restaurar a casa do rei Saul. Davi, ele sempre pensou em fazer a casa do rei Saul próspera. Ok, pessoal? Então nós vamos entender isso. Que esse homem, que Ziba, ele tinha um propósito, mas esse propósito aí a gente vai contar um pouco lá para frente, ok? De tocar, de cuidar das coisas do rei. Ou seja, quando Davi manda trazer todos os tesouros, ele pede para Ziba contar se os tesouros estão tudo certo. Ziba, ele que tomava conta das coisas do rei. E quando o rei estava vivo, o rei Saul estava vivo, Ziba contava os tesouros e sabia todos os tesouros que estavam ali. E aí Davi manda chamar ele dizendo: as coisas estão certas, está tudo ok, os tesouros estão tudo aí. E sem dúvida os tesouros agora estão todos em Jerusalém perante o rei Davi. Ok, pessoal? Vamos entender uma coisa, pessoal. Quero que vocês entendam uma coisa. Primeiro,
Vamos tirar da nossa cabeça aquela ideia que Davi era inimigo do rei Saul. Vamos tirar isso da nossa cabeça. A primeira coisa que nós devemos fazer é isso. Porque quando a pessoa, quando que eu acho que a pessoa é minha inimiga? É quando eu coloco no meu coração que ela é minha inimiga. Davi, o rei Davi, ele nunca colocou no coração dele que ele era inimigo do rei Saul. De maneira alguma. Davi nunca colocou na sua cabeça, Davi nunca disse: você é meu inimigo, Saul. De maneira alguma, Davi, você nunca vai achar essa expressão. Agora, achar que Saul era o inimigo, né? Saul, ele pensava que Davi era o seu inimigo. Ele pensava isso, ok? Ele pensava, mas Davi, ele nunca pensava que Saul era o seu inimigo. O que acontece é que ele quer restaurar a casa do rei Saul. De toda maneira, ele quer trazer a prosperidade de volta para a casa do rei Saul, ok? E com isso, um exemplo que a gente vê isso é que quando o rei ele se torna rei, Davi se torna rei, o que ele manda fazer? Uma das primeiras coisas que ele manda fazer é trazer a esposa dele de volta, Mical. Me entrega a minha mulher. É a primeira coisa que ele faz. Olha, eu quero a minha mulher de volta. Para quê? Para restaurar a casa do rei Saul. Porque a tendência dos reis era destruir a casa do outro rei, né? Se nasce um novo reino, destrói-se, vão destruir agora a casa do rei antigo. Mas Davi não fez isso. Davi, ele manteve a casa do rei, entendeu? E ele faz isso pedindo a sua esposa de volta. E aí, Abner, ele agora vai fazer um grande negócio com Davi. Por quê? Porque Abner, ele consegue enxergar que Davi quer trazer a paz, ele quer restaurar a casa de Saul, e agora ele traz a esposa do rei Davi, e aí ele faz uma grande negociação, assim transferindo a casa, o reino que era da casa de Saul, transfere tudo para a casa de Davi. Mas aí Abner não consegue fazer isso, ok? Abner não consegue fazer isso, ele tem uma discussão com o filho, né, com seu sobrinho, que na verdade Abner era primo de Saul, né, era um parente muito próximo de Saul, ok? E aí acontece todo esse desenrolado, que ele é assassinado por Joabe, enfim, isso aí já é outra coisa que nós vamos ter que comentar em breve, tá? Eu prometo a vocês que nós vamos dar mais detalhes sobre esse assunto, vamos comentar profundo. Então, pessoal, o que acontece é que Davi queria, sem dúvida, de restaurar a honra de Saul, custa e o que custar, ok? Uma coisa que ele amava tanto Saul, Davi amava e respeitava Saul tanto, que o cara que chegou para ele disse: olha, eu matei Saul. Ele falou: o que, rapaz? Você matou Saul? Tu é maluco? Uma das coisas que a gente vai ver na Bíblia é que vai chegar um homem dizendo: eu matei Saul, está aqui a espada dele. Na hora, Davi manda matar aquele homem. Outra coisa que vai nos chamar a atenção é que quando o filho de Saul, Ibosete, morre, né, corta a cabeça dele e vão levar para Davi. Davi fica furioso com isso. Quem foi que mandou matar o filho de Saul? Olha só o tanto respeito, o amor que Saul tinha. O tanto que Davi mostrava que ele tinha amor pela casa do rei. Sabe por quê, pessoal? Não é porque o cara era sogro. Era por causa do carinho que o pai de Davi tinha pelo rei. Jessé foi companheiro de guerra de Saul. Se você não entende isso, quando o povo de Judá reuniu 30 mil homens para a guerra, quem estava na frente desses 30 mil homens? Jessé, pai de Davi, estava na frente desses homens. Eles se encontrou com Saul para entregar os seus homens em suas mãos para fazer guerra. Então
Jessé tinha muito carinho e respeito, tá, pelo rei Saul. E Davi cresceu ouvindo a história dessa batalha entre Saul e seus adversários, a amizade que Jessé tinha pelo rei Saul, ok? Entendo isso. Tem muitas coisas que não te contaram aí, a gente vai contar aqui, pessoal, ok? Não tem que não tem cococó não, ok? Então, pessoal, o que nós podemos dizer aqui é que Davi honrava. Uma vez, Davi só fez uma coisa errada contra o rei. Uma coisa, que essa coisa Davi levou para o resto da sua vida. Uma coisa errada só, que ele fez contra o rei Saul. E isso deixou ele muito triste até o dia da sua morte. Muitos comentam que quando ele estava caindo da escada, né, que Davi caiu da escada, quebrou o pescoço, ele ainda estava pensando no que ele tinha feito com o rei Saul. Que é aquela parte que ele corta um pedaço da bainha da roupa do rei Saul. E ele mostra para Saul de longe: aqui, Saul, a bainha da sua roupa. Isso foi a pior coisa que Davi tinha feito para o rei. Então isso foi como dar um tapa na cara do rei, foi como cuspir na cara do rei. E ele fez isso não porque ele queria fazer isso, mas ele queria mostrar para Saul que Saul poderia ser morto por ele, e ele não quis. Ele respeitava Saul. Ele mostra para Saul a bainha da roupa dele, dizendo: olha aqui, Saul, se eu quisesse te matar. E isso levou esse pedaço de pano. Muitos falam que Davi levou consigo até a chegada de Mefibosete. Quando Davi reuniu todos os seus presentes e olhou para aquele pano e ele se lembrou das promessas que ele tinha feito. Davi não tocou um centavo do tesouro do rei Saul. Tudo aquilo que ele recuperou do rei Saul, Davi não tocou um centavo, não pegou uma moeda de bronze, não pegou nada, nada mesmo, ok? Ele queria tanto restaurar a casa do rei e Deus viu que esse carinho que ele tinha, vamos falar assim, quase uma obsessão de restituir a casa do rei Saul, que uma certa vez, eu já falei para vocês que Davi, ele não dormia, tá? Muitos falam, segundo a tradição judaica, Davi, ele não dormia, ele tirava um cochilo, ok? Porque ele estudava a Torá 24 horas, segundo a tradição judaica, ele praticamente não dormia. E que uma vez ele foi tirar um cochilo, e que nesse cochilo que ele tirou, o que aconteceu? Ele teve uma visão. Ele teve aí uma visão e que ele viu uma rainha. E essa rainha aí era uma rainha bonita. E todo o povo se joelhava perante essa rainha. E que todo mundo respeitava essa rainha. E aí ele acorda desse sonho e pergunta para Deus: Deus, quem é essa rainha que eu acabei de ver? E Deus fala para ele: Davi, não se preocupe. Não se preocupe com essa rainha. Porque essa rainha aí não é agora. Essa rainha não vai ser amanhã, não vai ser depois. Não se preocupe. Essa rainha aí vai ser muito, muito lá no futuro. Muitos anos depois no futuro. Não se preocupe com isso. Tá bom? Essa rainha, Davi, ela vai pertencer à casa de Saul. Ela pertence à casa do rei Saul. E Davi, ele fica muito feliz com isso, ele fica muito alegre de saber que uma rainha vai sair da casa do rei Saul, né, pessoal? Aí você pergunta aí, quem é essa rainha, irmão Gil? Nada mais, nada menos do que a rainha Esther. É isso aí, pessoal. Nada mais, nada menos do que a rainha Esther, pessoal. Ok? Eu espero aí, pessoal, que você tenha gostado disso. Eu espero que vocês tenham aí aprendido um pouco mais a respeito da história de Mefibosete, Davi, Saul, Ziba. Tem muita coisa por trás de tudo isso. É claro que a gente vai contar outras coisas, coisas que nunca nos contaram, coisas que ninguém falou. A gente vai voltar a falar a respeito disso. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, gostou? Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário. Vamos que vamos, pessoal.
E vambora, porque a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre Mefibosete e o rei Davi, ok? No próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Shalom, shalom, pessoal.